Olá, queridos, muito bom dia, louvado seja Deus pela sua infinita bondade e misericórdia que nos permite nos reunirmos novamente para desfrutarmos de mais um café diário. Mais uma semana está se iniciando, mais uma segunda-feira, que em Cristo Jesus você tem um dia muito abençoado. Aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja vindo, que você possa ter um dia abençoado em nome de Jesus. Estamos reunidos novamente para mais um café diário. E não esquecendo, eu conto com a sua colaboração. Não esqueça de compartilhar essa palavra com seus contatos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês nessa manhã, inicialmente aqui no livro dos Salmos, capítulo de número 119, versículo de número 48, onde a palavra do Senhor nos diz: a ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Esse pequeno verso do Salmo 119 são versos pequenos, versículo pequeno de um capítulo grande. Capítulo 119, ele tem cerca de 150 versículos, e nós lemos apenas um desses 150 versículos, o versículo 48, bem pequenininho, mas são maravilhosos. Eles mostram a perfeita vida cristã. A vida cristã é vivida dessa maneira: orar, louvar a Deus, levantar nossas mãos em adoração e meditar na palavra do Senhor. Eu quero me atentar nesse versículo aqui, nessa parte que fala acerca de meditar nos teus decretos. É interessante nós percebermos a orientação do salmista, que escreve esse versículo cerca de 2.500 anos de Cristo, 2.500 anos antes da nossa era que nós vivemos hoje, e ele já tem a preocupação de relatar nos seus salmos a importância para a vida de quem quer seguir a Deus, de quem quer seguir a Cristo, a importância de meditar na palavra chamada Palavra de Deus. Não tem como você ser um cristão, e você não ter o costume de meditar na palavra do Senhor. Eu não estou dizendo você pegar a sua Bíblia e colocá-la aberta em cima da sua mesa, na sua estante, em cima da sua cama, no Salmo 91, no Salmo 23, como se fosse uma romaria. Para quem é nordestino sabe o que é romaria, né? Como se fosse algo miraculoso, né? Como se fosse algo que estivesse radiando energias positivas para a sua vida, porque aquele livro está aberto naquela passagem. Não, querido. A palavra de Deus, ela não tem poder dessa maneira. A palavra de Deus tem poder quando eu e você meditamos nela. Não é novo, não é de hoje, que muitos falsos ensinamentos infiltrados dentro da igreja tenta enganar o povo de Deus. Por isso que é importante a leitura diária da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, a busca pelo conhecimento, a busca pelo aprendizado. Inicialmente é com um propósito de nos trazer imunidades contra os falsos ensinamentos. Nós sabemos que as vacinas, elas são criadas, partes dos elementos que contém na vacina que nós tomamos contra qualquer tipo de vírus, existe também, né, o próprio vírus que ele é colocado dentro daquela vacina. Para você que não saiba, uma vacina, ela também é utilizada do elemento do vírus, para que o seu corpo
crie elementos para combater aquele vírus. Que interessante, né? A medicina realmente é algo muito interessante, muito assim, algo muito tremendo. Na vida cristã, a palavra de Deus, ela é nosso antídoto. A palavra de Deus, ela é aquela que faz com que a gente não caia nos elementos dos vírus que tem a função de querer destruir a nossa fé em Deus. Quando eu e você meditamos na palavra de Deus, quando eu e você buscamos, nos aprofundamos, nós criamos elementos que combatem todo tipo de ensinamento e doutrina fora da palavra de Deus. Isso só se recebe com uma leitura diária. Em Cristo, através da oração, do jejum, nós fortificamos a nossa vida espiritual contra as lutas espirituais. Mas a palavra de Deus, ela é um livro que eu preciso estudar todos os dias, aprender dela todos os dias, para que a minha fé seja fortificada e eu não venha a ser enganado por nenhum tipo de doutrina falsa. É muito triste, querido, quando nós vemos cristãos que estão há muitos anos dentro da igreja e salva conduta, né, excluindo aquelas pessoas que infelizmente não tiveram muito acesso à leitura, ao aprendizado do básico ali da escola, né? Eu até entendo, mas há casos de pessoas que não sabiam ler absolutamente nada e aprenderam com a leitura da palavra de Deus. Então não existe desculpa para aquela pessoa que está há anos na igreja e ela não consegue aprender a palavra de Deus, ou não tem um costume de ler a palavra de Deus. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, o Senhor fala para Josué, quando chama para a missão, né, de dar continuidade até o povo de Israel ir até as terras prometidas. Moisés havia acabado de morrer, Deus levanta Josué. E olha o que Deus vai dizer para Josué: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então não adianta, querido, você dizer assim: eu estou na igreja há 30 anos, mas você não conhece um versículo bíblico da Bíblia. O seu cristianismo não é verdadeiro. Eu não vou falar o nome, mas tem uma igreja muito conhecida no Brasil, muito famosa no Brasil, que tem igrejas dela para todo lado. Cada buraco que você vai, você encontra uma igreja dela. E muitas das vezes essas igrejas estão abarrotadas. E você não vê um ensinamento bíblico. Você vê cultos todos os dias, 3 cultos por dia, e você não vê ensinamento bíblico. Você vê cultos de campanha de libertação, cultos de prosperidade, culto de empresário, culto de casamento, culto não sei de que, culto do sal, culto do arroz, tudo, mas você não vê ensinamento bíblico. Você não vê as pessoas aprendendo a palavra de Deus. Isso é muito triste, porque como eu vou defender a minha fé contra ataques de outras religiões se eu não defendo a minha fé com conhecimento bíblico? Não adianta você vir com elementos místicos, se dizendo espiritual. Só Cristo em nossa vida pode nos dar a força necessária para lutar contra os ataques espirituais, mas
como eu vou conhecer o meu Deus? Como eu vou saber quem Ele é? Como eu vou conhecer a vontade dEle para a minha vida se eu não meditar na palavra dEle? A palavra de Deus, o seu ensinamento, a sua leitura diária nos dá a capacidade de não sermos enganados por falso ensinamento. Amém? Então, queridos, através da palavra de Deus, nós encontramos conhecimentos para lutar contra os ataques do inferno, contra os ataques de religiões que se dizem de Deus, ou até mesmo dentro da própria igreja cristã. Tem tantas pessoas com portas de igreja aberta, se dizendo ser de Deus, se dizendo ser de Cristo, se dizendo ser em nome de Deus, mas desculpa a expressão, mas são balela, são mentiras, são enganos. O propósito ali não é ensinar a palavra de Deus, o propósito ali não é te alimentar de forma espiritual para que você cresça e ganhe outras pessoas para o reino de Deus, não. Na verdade, o propósito ali é fazer encher, se encher, inflamar. A centralidade ser voltada para o pastor. Quantas pessoas que eu encontrei, que eu fui conversar sobre a palavra de Deus, e a pessoa olhou na minha cara e disse: mas o meu pastor não me ensina assim. Falei: então, querido, com todo respeito, se eu estou falando para você da palavra de Deus como a palavra de Deus ela é, e o seu pastor está pregando de forma diferente, você está errado e o seu pastor está muito errado, mais errado ainda. Porque se ele não prega essa palavra da maneira que ela está, não tem dificuldade nenhuma. A palavra está simples, escrita aqui. Se ele não prega para você, não te ensina, ele está te induzindo ao caminho errado. Ele está te induzindo e ele tem intenção que você continue sendo enganada. E muitas igrejas por aí estão agindo assim. Os pastores não pregam a verdade porque sabe que a verdade para muitos não vai ser agradável e as pessoas vão embora. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus um certo dia pregou um sermão duro e muitos dos que estavam ouvindo se levantaram e foram embora. E Jesus olhou para os discípulos e disse: se vocês quiserem também ir embora com a multidão, vocês podem ir, vocês estão livres. Mas os seus discípulos disseram: Senhor, para onde é que nós iremos? Pois só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, quem é filho e quer ficar, quer aprender, já tem um ditado que diz que pé de galinha não mata pinto. Palavra dura não mata. Palavra dura pode até no momento ali causar uma dor, mas se ela for fiel e verdadeira, se ela for de Deus, se ela for nutrida da palavra de Deus, ela vai trazer cura para cada um de nós. Não corra atrás de cultos que te vendem cultos de campanha de livramento, de campanha de vitória. Deus faz, mas Deus só faz quando nós estamos conectados com a palavra da verdade. Não adianta você querer as bênçãos de Deus e ignorar a sua palavra, porque quando você ignora a sua palavra, você está ignorando o próprio Deus. E diga-se de passagem, irmãos, muitas pessoas morreram por causa dessa palavra, para que eu e você hoje pudéssemos estar com ela aí na nossa frente, lendo no celular, no livro, na frente de um computador. E eu e você não vamos valorizá-la? Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos conexão com Deus. Salmo 104, versículo 33 e 34 diz assim: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei o meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Então, como nós lemos inicialmente nos Salmos, ele fala sobre cantar, levantar as mãos e meditar na sua palavra. O culto, ele é isso. Você chega, você ora, você louva, você canta, você levanta as mãos, você glorifica a Deus. Mas eu já vi pessoas na hora da palavra, na hora da ministração, desprezarem a palavra, darem 30 minutos para a palavra e cantam 2 horas e meia de canto, música. E quando chega no momento da palavra, que é o mais importante, não é priorizado. Eu sou pregador, eu prego por igrejas,
E eu tenho um costume de me dedicar muito a preparar um sermão, preparar uma palavra que vai alimentar as pessoas. Eu falo sem medo de errar, irmão. Eu prego de 50 a 1 hora, 1h10, tranquilo, porque eu me preparo tanto espiritualmente como também com a leitura da palavra de Deus. Não é arrogância o que eu estou falando. Não é se achando melhor, não. Eu tenho conteúdo porque eu me preparo, eu estudo para poder levar. Eu não vou para a casa de Deus de qualquer maneira. Eu preparo o alimento porque eu sei que tem pessoas com fome naquele lugar. Como é que eu saio com o propósito de levar comida para as pessoas e chegar lá e não ter um alimento? Não existe isso. Então eu vejo em algumas igrejas que a prioridade não é a palavra. A prioridade é eu aparecer, o fulano aparecer, é o homem aparecer. Quando eu entro num ambiente desse, percebo isso, eu não volto mais. Porque se eu estou num ambiente em que o meu pai e a palavra dele não é prioridade, eu não tenho por que ficar naquele lugar. Salmo 19, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz que a palavra da minha boca, Deus dizendo, é a meditação do meu coração. Sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Aqui no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ouviu aí, povo de Deus? Se você não medita na palavra de Deus, se você não está numa igreja que ensina a verdadeira palavra de Deus, você está sendo destruído. Então sai fora o quanto é tempo. Sai fora o quanto é tempo. Porque você está sendo destruído em uma igreja que só prega mensagem positiva, campanhas, e não prega a verdade para você. Você está sendo destruído. E quando você não conhece a palavra de Deus, você comete outro erro, que é no Salmo 1, versículo 1, versículo 2. Olha o que diz o salmista: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Se você não medita da palavra de Deus, você não vai saber o que é ímpio, o que é conselho de ímpio. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como que você vai saber que isso é errado se você não medita? Como que você vai dizer que é cristão se você não conhece a palavra que você diz acreditar, no Deus que você diz confiar? Tá vendo que não cola, não tem magma, não gruda, não tem como. Salmo 77, 11, 12 diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em toda a tua obra e considerarei todos os teus feitos. Quando o Senhor ele chama o povo de Israel e os tira do Egito, eles tinham cada um o seu próprio caminho. Não tinham lei, não tinha nada, mas Deus ele dá na mão de Moisés os ensinamentos que o povo deveria andar para que pudessem andar de forma obediente diante de Deus. Quando eu e você meditamos na palavra de Deus, nós aprendemos o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que é errado. Nós aprendemos com a palavra de Deus. Se você meditar, você não vai ser enganado. Você pode ouvir uma palavra e dizer: opa, isso aqui não é de Deus não, irmão. Está usando a palavra, mas está adulterando. Ou seja, está fazendo a palavra de Deus ao contrário do que realmente ela está falando. Isso é muito maravilhoso, querido. Eu pego o meu banquinho, como dizia Raul Gil, e saio de fininho. Não preciso discutir. Quantas vezes eu fui abordado por pessoas de outras religiões e eu saí, entendeu? Sair tranquilo, não debati. O problema é quando as pessoas querem debater, querem discutir. Não tem como, irmão. Eu não posso ficar discutindo. Eu não posso ficar brigando com as pessoas por causa daquilo que ele acha que é verdade. Agora, se ele vier me perguntar, aí beleza, a gente vai para um cantinho, sentamos e conversamos. Não é discutir. Vamos sentar e conversar. O problema é que tem pessoas que aprendem um pouquinho e já quer esfregar na cara do outro. Isso também não pode.
Isso também é errado. Então, para nós encerrarmos, porque o áudio já ficou muito grande, meu Deus do céu, eu tento falar menos, mas acaba se tornando um áudio muito grande. Então, querido, tá vendo essa Bíblia que você tem no seu celular? Tá vendo essa Bíblia que você tem aí na sua casa? Ela é para ser lida. Ela não é para ficar empoeirada aí não, tá? Essa palavra é para você poder meditar, aprender de Deus, aprender sobre a obra de Deus, aprender sobre o que Deus quer para mim e para você, que é uma obra maravilhosa, redentora, mas também a palavra de Deus é para nos nutrir, para que nós não possamos ser enganados por falsos ensinamentos, tá bom? Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.